Olá pessoal, me chamo Maurício Tavares Guilherme, sou um de seus tutores aqui durante o nosso curso de Iniciação Musiccore. Essa é a semana 5 e durante essa semana iremos ver questões sobre a inserção e organização de textos na partitura. Iremos ver coisas como inserção de elementos textuais na partitura, pelo menu de adicionar e outros atalhos do teclado, inserção de informações estruturais da partitura e inserção de textos musicais utilizados na escrita musical. Primeiro, vamos começar com a parte de informações estruturais na partitura. O que são essas informações? São os títulos, subtítulos, nome do compositor, nome da parte específica da música, coisas como arranjador, direitos autorais e todos esses tipos de coisas que estão presentes no início da partitura. A maioria desses elementos podem ser, desses elementos iniciais, podem ser inseridos durante a criação da partitura. Vem aqui em nova partitura, processo de sempre, e logo aqui no começo tem aqui abaixo das opções que nós já mostramos anteriormente, aqui título, a gente pode botar algum como qualquer um. Eu vou botar aqui minha música, aqui compositor ou arranjador, eu vou botar aqui Maurício, Tavares. O subtítulo da música, vou botar aqui Musiccore. E letrista e direitos autorais não vou botar, pois são partes, tipo, se você está reescrevendo uma música que já existe, ou então fazendo alguma paródia ou coisas do tipo, você bota aqui os direitos autorais do criador da música, quem criou a letra e tudo mais. E vem aqui em concluído. E esses elementos já aparecem logo aqui no começo da sua música. E vocês podem alterá-los após a criação, com o duplo clique do mouse em cima do elemento. Por exemplo, aqui no título da música, se eu quiser mudar, eu dou um duplo clique aqui e posso editá-lo. Por exemplo, aqui eu seleciono, quero apagar e mudar o nome. Música nova, vou botar qualquer nome genérico. E o mesmo pode ser feito com subtítulo e com o arranjador. Aqui em cima, aqui embaixo seria os direitos autorais, e aqui embaixo seria o letrista. Caso você queira inserir algum tipo de novo elemento que não apareceu logo aqui quando você criou a partitura, por exemplo, o letrista ou direitos autorais, justamente, que eu não botei lá no início, mas agora eu quero botar. Pode adicioná-los localizando a barra key superior do programa, no canto superior esquerdo da janela do Musiccore, aqui em adicionar, onde está o meu mouse em cima. E nesse menu vai estar reunido todas as ferramentas de inserção de texto e marcações, permitindo adicionar e organizar informações de forma prática e flexível. Aqui, justamente aqui temos notas, intervalos, que alteras, compassos e tudo mais. Aqui tem o texto. E justamente aqui nessa parte inicial temos o que a gente está procurando. Título, subtítulo, compositor são tudo que a gente tem. Agora, se eu quiser botar, por exemplo, aqui o letrista, ele adiciona automaticamente ali no canto a opção. Vou vir aqui de novo, texto, letrista, Maurício. E eu posso também movê-lo livremente e colocá-lo aonde eu achar melhor
na partitura. Perdão? Eu posso movê-lo e adicioná-lo aonde eu achar melhor na partitura. E a mesma coisa com essas outras opções. Mas eu recomendo que não mexam muito nessa parte, deixam como o padrão do próprio sistema. Você pode também, nesse quadrado aqui, nessa linha traçada imaginária, ao redor do título, movê-la para deixar mais espaço entre o título e a primeira linha de pautas e assim por diante. Agora iremos para a parte de textos utilizados na escrita musical. O MuseScore oferece diferentes tipos de texto para organizar e enriquecer a partitura. A maioria desses textos é utilizado para relembrar partes, descrever alguma parte principal da música, como ela deve ser tocada, indicar voltas, repetições, organização da partitura, marcar partes como de expressão e assim por diante. Primeiro vamos começar com o texto de sistema. Esse texto ele é utilizado para inserir informações que aparecem em todo o sistema, como indicações gerais e alterações que afetam todos os instrumentos. Ele é mais utilizado em arranjos para bandas, ou se você está trabalhando com uma grade, por exemplo, com muitos instrumentos. Como aqui eu estou apenas com um, mas eu consigo demonstrar de todo jeito. Basicamente, resumindo, ele vai aparecer em todas as partes que você estiver escrevendo de conjunto. Para adicioná-lo, você pode usar o atalho do teclado Ctrl Shift mais T. Tem que selecionar primeiro o compasso, Ctrl Shift mais T. E ele aparece uma caixa de texto para você escrever, que irá aparecer em todos os sistemas. Exemplos de textos que podemos inserir nessa parte são, por exemplo, solo, para indicar que um instrumento irá solar nessa parte, que os outros devem tocar mais baixo ou respeitar o solo e assim por diante. Só escrever aqui solo. Ou então, vou vir aqui no próximo compasso, Ctrl Shift mais T. O bastante utilizado tutti, que é o italiano para todos ou tudo. Tutti, que é para indicar uma parte específica da música onde todos devem tocar, todas as seções, todos os instrumentos, ou então tudo, e dessa forma. Outro bastante utilizado é aqui Ctrl Shift mais T, o refrão. Como vocês devem conhecer, o refrão da música é a parte mais repetida, parte principal e parte mais memorável, mais forte da música e assim por diante. Todas essas são referências de texto de sistema. Ele também pode ser adicionado através do menu de paletas. Vou apagar esses aqui. Aqui, menu de paletas, logo abaixo de articulações, texto. E vemos aqui muitas opções. Nós vamos trabalhar apenas com algumas principais. Uma delas aqui, texto do sistema. Você pode clicar ali e arrastá-lo para o compasso que você deseja adicioná-lo. Ou então, como eu mostrei, todas essas opções que eu vou falar daqui para frente estão aqui no menu adicionar em texto e eles estão todos presentes aqui. Não irei falar todas as vezes dele ao decorrer do restante do vídeo, mas tem aqui texto de sistema e todos os próximos também estarão. Agora iremos para o texto de pauta. O texto de pauta é aplicado apenas a uma pauta selecionada, sendo útil para observações específicas de um instrumento ou voz. Eu irei dar um pequeno corte aqui e vou criar uma partitura com
diversos instrumentos para demonstrar essa parte melhor. Pronto, eu estou aqui com uma pequena grade com alguns instrumentos diferentes. Vou demonstrar rapidamente com um exemplo sobre o texto de sistema que eu acabei de falar, que ele se aplica a todos os instrumentos. Basicamente, se eu vim aqui no de clarinete, que é esse primeiro, apertar o Ctrl Shift mais T e adicionar aqui um tutti. Agora, esse tutti está aplicado a todos os instrumentos. Se eu vir aqui em cima e selecionar a parte específica de apenas um instrumento, por exemplo, aqui o clarinete, ele está aqui, selecionado tutti. Se eu vir aqui no saxofone contralto, também está tutti. E o exemplo de todos os instrumentos, isso irá aparecer para todos. Agora, o texto de pauta, que é aplicado apenas para uma pauta selecionada, ou seja, para um instrumento específico. Ele é utilizado para peças que um instrumento específico devem realizar um tipo de maneira de tocar diferente, uma maneira de realizar tal melodia de maneira específica. Por exemplo, para os violinos, um muito utilizado é o arco, que elas devem trabalhar mais o arco em determinada parte. Se eu vir aqui no violino e adicionar um texto de pauta, que pode ser adicionado pelo atalho Ctrl mais T, ele vem aqui e boto arco aqui no violino. Aqui ele foi adicionado na grade, mas se eu for nas partes específicas, por exemplo aqui em clarinete, ele não foi adicionado. Se eu vir aqui no violino, apenas nele vai aparecer aqui o texto de arco. Nenhum dos outros instrumentos demais irá mostrar isso. Ou então, por exemplo, aqui no trompete, se eu vir aqui no primeiro compasso e botar deixa eu ver aqui, por exemplo, corneta, Ctrl mais T, vou adicionar na verdade aqui pelo menu de paletas, texto, aqui texto de pauta, aqui no trompete, no começo. Vou botar aqui eu apaguei sem querer, algum texto genérico, por exemplo, corneta. E vir aqui nas demais partes, ele não aparece, apenas aparece na de trompete específica, que foi a que eu coloquei. Aqui está a corneta. Seguindo adiante, agora iremos para o texto de expressão. Ele é destinado a indicações interpretativas como dolce, cantável, ligado e tudo mais, como para indicar como uma parte deve ser interpretada. Por exemplo, se você também pode ser interpretado como uma questão estética, como na aula passada a gente falou sobre as articulações e dinâmicas, que tem aqui a ligadura de expressão, que é justamente o que o legado, que pode ser escrito, legato, faz. Se você não quiser botar o arco em cima, você escreve aqui, por exemplo, nessa parte de clarinete aqui no começo, utilizando o atalho Ctrl E, você adiciona um texto de expressão e pode escrever aqui legato. Isso indica que todo esse primeiro compasso deve ser executado de forma ligada ou então de forma contínua. E assim como o texto de pauta, ele não aparece nas demais partes específicas da música, apenas na de clarinete ou na que eu adicionar. E na grade ele aparece aqui também na de clarinete. Você também pode usar outros exemplos como dolce, que é doce, que é justamente tocar de uma maneira mais doce, realmente mais fluida, mais piano, por exemplo. Você vem aqui na parte de tenor, nesse segundo compasso, Ctrl E. Deixa eu ver aqui em textos. Então pode vir aqui também
na paletas, texto de expressão. Deixa eu escrever pela paleta. Aqui. Cadê? Eu apaguei. Adiciona paletas, texto aqui. Texto. E vem aqui em expressão, que é o texto de expressão. Vem aqui saxofone tenor, adiciona nesse segundo compasso. Editar. Aqui dolce. Ou dolce. E agora ele indica que essa parte deve ser executada de forma mais suave. Está aqui especificamente na parte de tenor. Agora, por último, a marcação de ensaio. Ela insere referências como A, B, C ou então 1, 2 e 3, facilitando a localização de trechos durante os ensaios. Essa opção é muito utilizada durante coletâneas de música, como potpourris, ou então seleções, músicas, por exemplo, falando aqui, a seleção de Zé Ramalho, por exemplo, que é uma música com várias músicas do cantor Zé Ramalho. Aí essa parte é utilizada para marcar, por exemplo, A é uma música do Zé Ramalho. Ao chegar no B, é outra música específica do cantor, para indicar justamente essas transições. Isso facilita nos ensaios para que não tenhamos que estar contando compasso por compasso para saber que parte precisamos chegar. Por exemplo, a gente quer tocar só a segunda música do arranjo. Aí a gente sabe que a segunda música é o B. Então a gente já começa, começar a ensaiar do B. Para isso que serve essas marcações de ensaio. Elas podem ser adicionadas pelo atalho Ctrl mais M. Deixa eu vir aqui, vou botar aqui na parte de saxofone. Ctrl mais M. Ele adiciona aqui uma marcação de ensaio A. Se eu vir aqui no segundo compasso, Ctrl mais N. Opa, eu botei N. Pertence querer, Ctrl mais N ele cria uma nova partitura. Aqui, Ctrl mais M. Ele já vai adicionar o B e assim por diante. Você vir aqui no próximo compasso, Ctrl mais M, C. Você, claro, também pode modificar se você quiser. Botar aqui um B, ou um D, ou um da forma que você acha mais fácil de marcar. E assim como o texto de sistema, ele aparece em todas as partes, pois é necessário que todas as partes sejam marcadas da mesma forma. Aqui ele também pode ser acionado pelo menu de paletas. Aqui, logo abaixo do texto de expressão, esse B1 aqui é a marcação de ensaio. E como eu falei antes, todas elas também podem ser adicionadas aqui pelo menu adicionar em textos. Agora iremos ver as principais tipos de texto no Musiccore que são mais utilizados para música popular. Primeiro vamos começar com as cifras. As cifras, como vocês podem ver aqui nesse exemplo de Garota de Ipanema que eu abri, até já estão adicionados aqui, são os acordes que a gente pode inserir acima da melodia, como Dó, então aqui o Fá maior com sétima, o Sol e tudo mais. Se você inserir esses acordes na música, ao você dar play na sua partitura, o sistema irá tocá-los também de acordo com o que você tiver escrito na sua partitura. Por exemplo, vou dar um pequeno play aqui e vocês vão poder ouvir os acordes ao mesmo tempo da melodia que já está escrito na música. Vocês puderam ver, ele ataca os acordes na nota que ele foi empregada. Para adicionar uma cifra, você pode utilizar o atalho do teclado Ctrl mais K. Por exemplo, vou adicionar uma nova cifra, a
esse segundo compasso, ou então especificamente esse Sol. Ctrl mais K, ele adiciona, e vou botar aqui um Sol maior, que é só um G, e ele já adiciona automaticamente. Ele entende qual é o acorde pelo que você escreveu e já o toca automaticamente, clicando em cima dele, ou então quando iniciar a partitura. Vou dar play aqui, mas vai ficar feio porque esse acorde não faz parte da melodia. Até que deu certo, na verdade, mas não era para ter sido. Venho aqui novamente. Vou apagar esse aqui, esse Fá maior com sétima, e reescrevê-lo. Ctrl mais K. Vem aqui o Fá, M com sétima. Pronto. Vocês podem ver até que também você pode mudar o texto. Vem aqui clicar duas vezes para editar e mudar a fonte do texto. Como vocês podem ver, esse que eu acabei de escrever está em uma fonte. Esse que já estava aqui antes está em outra fonte. Mas isso não muda o acorde em si. Você também pode adicioná-los não pelo menu de paletas, mas sim aqui pelo adicionar textos e aqui em cifras. A próxima opção são as letras, que são usados para adicionar textos da canção abaixo das notas, que é bastante utilizados em músicas de coral ou músicas instrumentais que vêm diretamente de uma melodia cantada. Por exemplo, essa aqui, Garota de Ipanema, que ela tem uma letra, e essa melodia de flauta transversal é justamente simulando essa própria letra. Então, se eu escrever aqui embaixo a própria letra, vai casar muito bem. Você pode adicionar a letra através do atalho Ctrl L. Você seleciona a nota que você quer, Ctrl mais L, e ele vai começar a escrever uma letra que você pode ir escrevendo realmente por nota qual seja a palavra dessa nota. Por exemplo, a música começa com olha que coisa. Se você escrever aqui olha, mas se você perceber na métrica, o olha não está todo nessa primeira nota, nessa semínima. Olha, ele completa um pouquinho nessa cocheia da frente, ou seja, a gente pode vir aqui e adicionar uma travessão que ele já passa para a próxima nota e junta as duas frases. Por exemplo, aqui eu botei o O, que é da primeira nota, e o Lá, que completa aqui nessa cocheia. E se eu der um espaço, ele já passa para a próxima nota. Olha que eu passo para a próxima nota. Cuidou, como essa palavra não está contida apenas nessa nota, eu passo para a próxima aqui com uma travessão. Que coisa, espaço para passar para a próxima nota, mais lim, tradução de novo, dá, e assim por diante você vai escrevendo a música. Você pode até editá-la aqui para que ela fique mais entendível. Por exemplo, aqui esse linda, eu posso botar um pouquinho para o lado, ou então ajustar aqui para ficar mais legível, separar um pouco as notas, botar ela mais para cima ou mais para baixo, e assim por diante. Também, e por último, temos também, ele também, aliás, pode ser adicionado aqui pelo menu de adicionar, em textos, e aqui embaixo tem letras. Ele também não está presente aqui no texto, no menu de paletas. Não tem aqui letras nem cifras.
E por último, a gente tem o baixo cifrado. Ele é empregado principalmente em repertórios barrocos e na análise harmônica, indicando números e símbolos abaixo do baixo para representar acordes e inversões. Como você já diz o nome, é baixo cifrado, ele então representa acordes e inversões. Não irei entrar nesse assunto, pois ele é um pouco até complicado, e a gente deixa para explicar isso se vocês tiverem interesse ou dúvidas na aula dessa semana, na aula síncrona dessa semana. Então, pessoal, por hoje isso é tudo, e espero vocês verem na aula síncrona e na próxima semana. Lembrem de responder principalmente os questionários e as atividades que estão presentes no Google Classroom. Até mais.